louvamos, Senhor, pela graça de poder beber, nos alimentar, mergulhar na Tua palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, pela graça de estarmos agora reunidos com tantos irmãos que nos são tão caros, que nos são tão especiais e que tanto nos formam, Senhor, também com suas vidas. Eu Te bendigo, eu Te louvo, eu Te exalto, Deus bom, Deus amoroso, que com Sua graça nos assiste, nos acompanha, com a Sua graça nos faz desejar viver santidade, com Sua graça nos faz desejar caminhar na direção do céu, ser doado, ser entregue inteiramente a Ti. Senhor, eu Te bendigo por esta hora, eu Te bendigo por este momento. Eu Te bendigo, Senhor, por esse santo horário escolhido para estarmos diante da Tua palavra, para estarmos diante de Ti. Eu Te agradeço, Te exalto, Te bendigo por Teu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que por nós se deu na cruz, que por nós morreu e ressuscitou, tem se entregado no mistério da Eucaristia em cada Santa Missa, que por nós se faz compaixão, perdão, misericórdia por meio dos sacramentos. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua força, dá-nos a Tua unção nesta hora. Bendito seja, Senhor. Bendito seja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que participa do grupo de oração da comunidade São José, todas as quartas-feiras, quero dizer da alegria, da felicidade que tomou meu coração ao receber o convite para estar aqui, partilhando com vocês da palavra de Deus. Da alegria que realmente tomou meu coração com o tema, com a palavra que me foi dada para pregar nesta ocasião. Quero também dizer que, olhando as outras, eu não tenho Instagram, a comunidade tem Instagram, então quando eu tenho algum acesso ao Instagram ou vejo alguma coisa no Instagram, é no Instagram da comunidade, e muitas vezes eu acabo olhando mais as lives que a gente transmite, também, que a gente faz, melhor dizendo. E como que eu diria, Álvaro, tá ótimo aí, tá tranquilo. Obrigado. Então, assim, eu não tenho muito esse acompanhamento, Então, no Instagram é uma área, um território não muito conhecido por mim. Então, estou aqui tentando me familiarizar com esta realidade, tá bom? Mas observando as outras pregações, vi que muitos irmãos fizeram em forma de diálogo, de conversa. A minha metodologia é essa, e eu quero seguir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a forma como o Senhor colocou no meu coração, e rogo a Deus que o teu coração esteja aberto para ouvir esta pregação. Amém? Reforço o sentimento de alegria de poder reencontrar os irmãos da comunidade São José, que, como dizia nesta oração, me são caros, são pessoas que têm um valor altíssimo, que me alimentaram na fé, que serviram esta alma em muitos momentos para que ela pudesse servir a Deus. Então eu sou muito grato a Deus por estar aqui, rezando com vocês, meditando, partilhando a palavra de Deus com vocês. Deus abençoe a cada um. Peço a você então que, na medida do possível, vá fazendo aí compartilhamentos de links, não sei como é que funciona bem aqui, para que a gente possa ter mais irmãos, mais pessoas rezando conosco e ouvindo essa palavra. Amém? Queridos irmãos, como que é?
mandar aviãozinho. Estão dizendo aqui, viu, o pessoal da nossa produção aqui está pedindo para mandar aviãozinho, viu, gente? Tá bom? É isso. Queridos irmãos, o tema que me foi dado para pregar, e a próxima meia hora eu espero dar conta com a graça do Espírito Santo, ou peço ao Espírito que dê conta e que se valha de mim para isso, é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, conforme vocês aí devem ter visto no convite. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos encontrar essa palavra em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quem tem a Bíblia aí, quem está com a Bíblia em casa, pegue esta palavra. Efésios, capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor diz o seguinte, eu vou ler aqui alguns versículos a mais. É uma passagem conhecida, é uma passagem que muita gente utiliza como forma de oração diária, né, ou como parte de sua oração diária, e nós queremos aqui trazer esta palavra hoje para nossa reflexão, para crescimento nosso. Diz a palavra: enfim, fortalecei-vos no Senhor pelo poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço ou nos ares. Por isso, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes depois de terdes superado toda prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça e os pés calçados de prontidão ou com a prontidão do evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendidas ou incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, esta palavra, esta passagem que acabamos de ouvir, ela é uma pregação, ou alguns teólogos dizem que ela é em forma de carta, mas ela é uma pregação, ela é uma homilia de Paulo à comunidade de Éfeso. A comunidade de Éfeso, naquela época, ou a cidade de Éfeso, naquela época, era a maior cidade da Ásia, ou da Ásia Menor, né, como se diz. Era a maior cidade daquela região. Era, portanto, a cidade mais forte, com uma comunidade, portanto, cristã mais forte. E ela vai servir de referência para todas as outras cidades do seu entorno, né? Aquela comunidade ali inteira, né, tinham muitas cidades satélites, ou seja, cidades que estavam ao seu redor e que tinham abraçado a fé. Então Paulo começa, né, saudando esses irmãos ali no capítulo 1 e vai discorrendo sobre seus comportamentos, como eles deveriam viver, como eles deveriam abraçar a fé, como eles deveriam se comportar no dia a dia, na vida civil, na vida corriqueira. Por isso, nós vamos encontrar, né, esta fala de Paulo no capítulo 6, dizendo: finalmente. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, o capítulo 5, ou o final do capítulo 5, né, até os 9 primeiros versículos do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratando das chamadas relações familiares. Sim. Se você pegar o final do capítulo 5 e seguir até o versículo 9 do capítulo 6, você verá que o apóstolo Paulo está falando das chamadas relações
familiares. Sim, Paulo vai tratando, por exemplo, da questão conjugal, né? Vai dizendo: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, maridos, amai vossas esposas. A partir do capítulo 6, ele vai dizendo: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Aliás, eu quero até falar isso aqui, porque é importante. Paulo vai falar sobre a união conjugal, a forma, ali no final do capítulo 5, a forma como o homem deve amar a sua esposa, ainda que assuste muita gente. Quando Paulo diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, mas adiante Paulo vai dizer: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo está dizendo o quê? Maridos, morram, deem a vida pela santificação das mulheres de vocês, a fim de que elas sejam santas e apresentadas irrepreensíveis diante de Deus, né, como Cristo fez com a igreja. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa espetacular, linda, apaixonante. Daí a união conjugal é, portanto, uma graça, uma experiência humana e divina, porque o homem, o esposo, ele morre pela sua esposa como Cristo morreu pela igreja. A esposa, sendo, portanto, amante de Cristo, ela se sujeita a ele no sentido de entregar-se, de doar-se. E aí Paulo vai discorrendo sobre essas rotinas. E aí Paulo vai falar da relação dos pais com os filhos, dizendo, por exemplo, versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é justo, agrada ao Senhor. Depois vai dizer: pais, não irriteis os vossos filhos, não os trateis com asperezas. Enfim, queridos irmãos, Paulo escreve ali, claro, para uma comunidade convertida. Portanto, Paulo está falando de relações humanas a pessoas convertidas. Se tu és convertido, se tu abraçaste a fé, essas questões práticas, essas questões humanas, tu deves viver por amor a Cristo, por amor à igreja, né? Tu deves viver. Paulo vai tratando, portanto, de questões bem práticas, bem humanas. Enfim, é claro que Paulo escreve àqueles também que estão abraçando a fé, a servos, senhores, pessoas que estão abraçando a fé. Pois bem, meus irmãos, tendo discorrido, escuta isso, guarda no coração, tendo Paulo discorrido sobre as questões humanas e ao mesmo tempo espirituais, mas sobretudo humanas, tendo tratado sobre essas questões corriqueiras que podem e devem ser resolvidas à luz da graça e à luz da razão, ou seja, rezando e trabalhando, Paulo se dirige então à comunidade de Éfeso para lhes orientar sobre a vida espiritual. Você entende? Tendo Paulo discorrido nesses capítulos todos, ou melhor, no capítulo 5, início do capítulo 6, tendo Paulo discorrido sobre as questões humanas, tendo Paulo discorrido sobre as relações corriqueiras do dia a dia, Paulo então vai tratar das questões espirituais, da vida espiritual. E aí, quando a comunidade São José, suas lideranças, a quem, repito, sou muito grato pelo convite, minha gratidão eterna ao seu fundador, que é um pai para mim, tenho como um pai e o trato como um pai. Então, quando as lideranças da comunidade São José me enviam este tema, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, dizendo como fala final do discurso de Paulo, eu entendo que o Senhor está falando comigo e está falando também com vocês, falando com todos aqueles que rezam neste grupo de oração, com todos aqueles que participam deste momento, com aqueles que vão ver esta palavra e se interessarão por ela e terão o coração ardendo ao ouvir cada detalhe desta palavra, terão seu coração em chama de amor por Deus, por Cristo. Ou seja, Deus está falando com você, está falando comigo, está falando com todos nós nesta palavra, para nos dizer: eu desejo que sejais vós, homens e mulheres espirituais.
espirituais. É o grande desejo de Deus, nascidos na carne, homens concebidos na condição mais humana. Chegamos a esse mundo, entramos no mundo, trazemos conosco o pecado original e precisamos, portanto, viver a experiência que Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de São João. Necessário vos é nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo, portanto, é que sopra e que nos faz ser homens e mulheres espirituais. Olha a palavra de Paulo: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou na força do seu soberano poder, como diz a Bíblia da Ave Maria. Olha que palavra extraordinária. Eis então o nosso tema central. Eis então o que o Senhor nos chama aqui para, nesta noite, ouvirmos e para tratarmos. Uma das grandes lutas dentro da igreja, uma das grandes batalhas dentro da igreja, como católicos, apostólicos romanos, nós conhecemos muito bem isso, é fazer com que homens e mulheres dentro da igreja sejam espirituais. Sejam pessoas espirituais. Que não vivam dentro da igreja, entretanto, na carne. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nos bancos da igreja, vivendo em torno do sagrado, mas não entramos no mistério de Deus, ou o mistério de Deus não se faz presente em nós, e portanto nós não somos espirituais, nossa alma não arde de amor por Cristo, não há em nós desejo ardente de viver para Ele, de ser dEle, de nos doarmos a Ele, como filhos e filhas eternos do Deus Altíssimo. Nos falta esse ardor muitas vezes, como católicos, de comungar, de viver sacramento da confissão e outros sacramentos, de viver com ardor, apaixonados, corações ardendo, porque encontrou essa grande riqueza, esse grande tesouro, que é a vida em Cristo, que é a vida espiritual. Porque na carne nós já estamos, porque carne nós somos, mas nós somos sobretudo homens e mulheres espirituais, porque para isto o Senhor nos fez. É o nosso segundo chamado. O primeiro chamado é a existência, o primeiro chamado é a vida, o segundo chamado é a santidade, é viver para o mundo espiritual, é viver para as coisas santas, é viver para as coisas que agradam a Deus, aquilo que levaram muitos santos a se apaixonarem, e por isso tudo deixaram, tudo abandonaram para viver unicamente para Ele, para ser unicamente dEle, descobrindo esse amor imenso, esse amor maior, esse amor que sobressalta os olhos, que faz o coração render-se. Essas almas se entregam apaixonadamente a Deus, porque descobriram o campo, ou no campo, um tesouro sem par, e vende tudo e deixa tudo para comprar esse grande tesouro no campo, ou para ter este campo rico em tesouro. Queridos irmãos, é sobre isso que nós vamos tratar. Eu nem sei se eu já tratei, mas é sobre isso que nós queremos tratar. É sobre isso que a palavra está nos dizendo. Fortalecei-vos no Senhor, evoca, traz à tona a necessidade que nós temos de nos abastecer de Deus, em vista de algo superior às nossas condições mais humanas. Olha que coisa! Quando Paulo escreve a esses irmãos dizendo finalmente, ou seja, por último, mas substancialmente importante, ou até mais importante, fortalecei-vos no Senhor, significa, meu irmão, minha irmã, se abastecer de Deus, ser forte no Senhor, ter o Senhor como tua fortaleza, ter o Senhor como teu lugar de segurança, o teu lugar de guarda. Não é o teu trabalho, o teu lugar de segurança, não é a tua convivência social, o teu lugar de segurança. A minha segurança é o Senhor.
A minha segurança é o Deus Altíssimo. Não são minhas posses, meus bens, casa, carro, dinheiro, nessas coisas que estão as minhas seguranças. A minha segurança é o Senhor, porque se eu perder tudo, se tudo isso se for e eu tiver o Senhor, eu nada perderei. Eu nada perderei. Só Deus é e basta. Diz Santa Teresa, se não me falha a memória. Que coisa extraordinária. Queridos, olha que coisa linda Paulo diz na carta aos Romanos, e eu separei isso para a gente ler com maior riqueza de detalhes mais adiante. Paulo diz na carta aos Romanos, né, que nós somos alma, corpo, alma e espírito. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz isso, e essa palavra colabora significativamente com tudo isso que nós estamos trazendo para vocês. Se você tiver sua Bíblia aí, pega 1 Tessalonicenses 5, 23, diz: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Olha o que eu disse ainda há pouco. Primeiro chamado é a vida, ou seja, a humanidade, a vida carnal, a vida mais humana, a vida natural, e isso é maravilhoso. Deus nos chamou a provar da vida o que ela tem de melhor, né? Dominai sobre os peixes, sobre os répteis, sobre frutos, sobre tudo. Está lá no Gênesis. Ou seja, Deus nos deu o mundo para cuidarmos, para usufruirmos dele como um presente divino. Então a humanidade é bom, né? Ser humano é algo, a humanidade é boa, ou ser humano é algo bom. É um dom de Deus. Padre Fábio de Mello diz que quanto mais humano, mais divino. Sim, porque quando a nossa humanidade ela é redimida em Deus, nós nos tornamos mais divinos ainda. Por isso usamos também a expressão, quando alguém comete uma atrocidade, usamos a expressão, isso é desumano. Porque o ser humano, ele é uma graça divina, ele é fruto das mãos de Deus. Quando a gente sai da mão de Deus, quando a gente sai do olhar de Deus, a gente rapidamente se torna desumano. Pois bem, nós fomos constituídos, portanto, para a santidade. Diz São Paulo, repito aqui agora e seguirei até o final, versículo 23, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que nós acabamos de ouvir. Que todo o vosso ser, que todo o teu ser, meu irmão, minha irmã, alma, espírito, corpo, ou como está na palavra, espírito, alma e corpo, olha como é de dentro para fora. Espírito, o íntimo do homem, a alma, a psique, a memória, a lembrança, o pensar, as emoções, a psique, e o corpo fora. Espírito mais íntimo, a alma, né? O corpo. Tudo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, viva em santidade perfeita. Voltando para Efésios 6,10, quando Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor por seu soberano poder, Paulo está nos dizendo, ame essa palavra, ame isso, né? Paulo está nos falando, está nos dizendo que no fim de tudo, Deus deseja formar homens e mulheres espirituais na igreja de Éfeso, e está falando também com você agora. Deus deseja fazer de você um homem e uma mulher espiritual. Deus deseja fazer de ti, meu irmão, uma pessoa espiritual. Talvez você tenha vivido na carne e tenha tratado de tudo na carne. Teus negócios, tuas coisas, teus serviços, tudo na carne. Porque você desconhece essa constituição do ser humano como um ser espiritual, como um ser psíquico e como um ser corpóreo, físico, fisiológico, por que não dizer também. Nós não trabalhamos isso, lamentavelmente nós católicos muitas vezes não trabalhamos isso, e muitas vezes na nossa caminhada, nas nossas missões, comunidades, nós deixamos de
trabalhar profundamente essas dimensões. Veja que coisa interessante. Voltando para Efésios capítulo 6. Versículo 12 diz assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ou como na minha tradução aqui, que é a Bíblia da CNBB, né, diz espalhadas pelo espaço. Se não formos, portanto, homens e mulheres espirituais, se não nos tornarmos homens e mulheres nascidos do Espírito, nós não viveremos com profundidade aquilo que Deus nos chamou a viver. Eu me incomodo muitas vezes quando percebo que eu estou tratando mais das questões humanas do que das questões espirituais. A minha humanidade um dia fenecerá, morrerá, mas o meu homem espiritual, o meu espírito, assistido pelo Espírito de Deus, se em santidade, se em estado de graça viver, o meu espírito alcançará a glória, estará com Cristo na glória. O meu espírito se encontrará com aquele que é a razão última do meu ser, da minha existência. Por isso, as obras que nós trabalhamos não podem ser obras humanas, não podem ser tratadas como meramente obras humanas, elas são obras espirituais. Por isso que numa construção comunitária, nós não trabalhamos para obras humanas, nós não trabalhamos em vista de prédios, nós não trabalhamos, ou pelo menos não devemos trabalhar, em vistas de grandes construções, mas, e falo para mim isso, para mim, nós devemos trabalhar em vista de um reino espiritual que começa em minha alma, que começa em meu coração, que começa dentro de mim, no encontro pessoal com Jesus, no meu encontro pela manhã, que me dou a Ele, que a Ele me entrego, me apaixono, me dou de verdade, nessa comunhão, nessa entrega, nesse ser espiritual, onde me encontro de verdade. É nisto que vivo, é nisto que trabalho, é nisto que me entrego. E é nisto que devemos viver. Nós não estamos no mundo numa luta contra carne e sangue, diz São Paulo. Nós somos homens espirituais, pessoas espirituais, devemos viver, portanto, no Espírito. E Paulo está se referindo claramente sobre forças ou sobre questões sobrenaturais a esses irmãos em Éfeso. E está falando para nós, porque a igreja entendeu que essa carta ela é para a igreja no mundo todo e em todos os tempos, por isso ela está no cânon, né, bíblico, ou seja, é um dos livros das Sagradas Escrituras. Porque ela é, portanto, uma homilia para a igreja de todos os tempos. Enquanto a igreja caminha peregrina neste mundo, esta carta é para a igreja. Esta palavra é para a igreja. Portanto, essa palavra é para mim e para você. Eu louvo a Deus porque os irmãos rezaram e me trouxeram esta palavra. Paulo, então, se refere a questões sobrenaturais. Me desculpe a dureza e a sinceridade, mas muitas vezes nós queremos trabalhar na igreja, lideranças na igreja querem trabalhar com a igreja seguindo muito mais planos humanos do que espirituais. Eu falo de maneira ampla na igreja. Ampla, você entende? Na sua hierarquia, na sua hierarquia, muitas vezes as pessoas querem transformar a igreja naquilo que o próprio Papa Francisco, se não me falha a memória, chegou a dizer, né, que se a igreja não segue, não anda conforme o projeto de Cristo, ela vira uma ONG. A gente quer uma igreja que seja muito mais
uma grande instituição de assistência social do que uma obra espiritual. A igreja é uma obra espiritual porque ela é corpo místico de Cristo. A igreja é corpo místico do Senhor. Ora, se é místico, é mistério, portanto é sobrenatural. As pessoas acham estranho quando se fala na igreja, por exemplo, de espiritualidade, de viver no Espírito, de ter comunhão com Deus, de caminhar, de fazer oração, de ser homem de oração, de penitência. Tem gente que diz, mas para que isso? Né? Para que essas coisas? Por que esse povo de igreja tem essa coisa, né? Olha que situação, meu irmão, né? Olha que situação que a gente vive muitas vezes, né? Para que esse exagero de rezar? Para que esse exagero de tanta coisa? Esses católicos são demais. Tanta novena, tanta procissão. E com tudo isso a gente ainda não consegue ser homens e mulheres espirituais. A igreja muitas vezes é tratada, e repito, muitas vezes por suas lideranças, né? Tratada como uma obra meramente humana, formal, social. A igreja é uma obra espiritual. A igreja não é o templo, não são os grandes templos bonitos, como aqui em Codó, a igreja de São Sebastião. Não, a igreja não é isso. O templo reflete a beleza de Deus, mas a igreja é o povo, o corpo místico de Cristo, vivendo em espiritualidade. E é o que Deus deseja para nós. Queridos, indo já para a parte final da nossa pregação, lembrando que Paulo está dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor pelo seu soberano poder. Portanto, nós devemos nos subjugar a Deus. Devemos estar diante de Deus. Devemos buscar nos abastecer em Deus. A imagem que me vinha quando eu escrevia isso para essa pregação era mesmo de um carro parando em um posto de combustível. Como é que você vai ser espiritual se você não busca naquele que é, por excelência, o Espírito Criador, gerador de vida? Como é que você vai ser espiritual se você não ora, se você não tem oração diária, se você não para diariamente diante do Senhor? Paulo está dizendo, fortaleça-te no Senhor pelo seu soberano poder. Ou seja, o poder que vai estar em ti não é teu. O poder que está aliás, o poder que você precisa, você não o tem por si só. Você tem que se sujeitar a Deus, se colocar diante de Deus, amorosamente, diariamente, colocar-se diante de Deus. Suplicar o Espírito Santo, suplicar a graça, entrar em comunhão. Isso meu irmão, isso é maravilhoso. Começar o teu dia na presença de Deus, falar com Ele, apresentar tua vida, rezar em comunhão com a igreja, nas liturgias que a igreja nos oferece, seja a liturgia das horas, seja a liturgia diária, ou outros ritos oracionais consagrados pela igreja. A leitura de um salmo, a meditação de uma canção, a leitura do evangelho, do salmo do dia, da primeira leitura, enfim, entrar em comunhão com Deus. Queridos, a partir do versículo 11 desta palavra, que é maravilhosa, temos as seguintes expressões: a armadura de Deus, né, para sermos inabaláveis no cumprimento do nosso dever, cingidos com a verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui é maravilhoso, eu fiquei, né, olhando e colhendo cada uma dessas palavras e dizendo, pronto, aqui está a ferramenta, aqui está aquilo que é necessário para que a gente se abasteça, para que esse carro chegue no posto de combustível e tenha o abastecimento e volte cada dia para fazer isso, porque ele, como a lua não tem luz própria, assim somos nós diante, né, de Deus. Nós não temos luz própria, nós não podemos andar por nós mesmos, né? Nós não somos nada sem o Senhor, é Ele quem realmente nos dá a graça, e com sua graça nós podemos caminhar, seguir rumo à santidade.
ou em caminho de santidade. Essas palavras que nós acabamos de ouvir, a armadura de Deus cingido com a verdade, a couraça da justiça, essas palavras todas são exercícios espirituais que precisamos fazer para viver segundo Deus. Você entende? Se o Senhor está dizendo que nós devemos nos fortalecer nele, né? Através do apóstolo Paulo, se ele está dizendo que nós devemos nos fortalecer nele, no Senhor, nós precisamos saber como. A primeira coisa é a armadura de Deus em nós, a força de Deus em nós. E aqui eu me lembro de Nossa Senhora, me lembro da Mãe de Deus, Senhora nossa, a sombra do Altíssimo te envolverá. Ou melhor, né, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nossa Senhora escutava, guardava, esperava no seu Deus. Portanto, Nossa Senhora vai ser envolvida com a sombra de Deus. E o ente santo que dela brota, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, é fruto desta mulher vigilante que espera, que escuta o Senhor. É fruto deste sim maravilhoso de Nossa Senhora. A graça de Deus sobre ela. Cristo é gestado em nós, Cristo é forjado em nós. A nossa face, o nosso olhar, o nosso rosto ganha as feições de Cristo quando nós colocamos ou trazemos em nós a sombra, a armadura de Deus, isto é, ser revestido pela proteção divina. E isso a gente alcança na oração. É o exercício espiritual da oração. O outro exercício é ser verdadeiro. A verdade precisa estar em nossos lábios, a verdade precisa estar em nosso coração. A escolha, a opção pela verdade, em tudo que formos falar, fazer, de forma honesta, correta. Olha o que nosso Senhor está nos dando, olha o que essa palavra está nos dando. A couraça da justiça. Couraça, né, para quem não sabe, né, é aquele revestimento do guerreiro, do soldado, né? E aqui Paulo está dizendo: vista-se da couraça da justiça, seja justo, seja honesto, seja correto no teu proceder, no teu dia a dia, na forma de fazer as tuas coisas. Seja honesto, seja correto, seja verdadeiro. O escudo da fé, a virtude teologal da fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se te falta fé, desmoronou tudo. Esta fé deve te levar a crer e a esperar sempre no Senhor. A fé de Tomé, se for o caso, toca, queira experimentar, peça provas de Deus, mas não desista, mantenha-se firme na fé. E por fim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra de Deus. Medita a palavra, leia a palavra, devore, ame a palavra. Como diz o Salmo 118 ou 119, né? Depende da sua tradução, né? Quando encontrei tua palavra, Senhor, alimentei-me. A tua palavra, Senhor, é como um fogo. A tua palavra, Senhor, como nós ouvimos esses dias, né, na leitura de domingo, né, na primeira leitura de domingo, acho que de Isaías, né, Isaías, não me falha a memória, que a tua palavra, Senhor, ela não cai, ela é como a chuva, né, que cai na terra e que não volta, né, para o céu sem deixar um sinal. Então a palavra de Deus em nós, a meditação da palavra, a leitura orante, eu escrevi isso aqui, a leitura orante da palavra, nos dá um verdadeiro capacete. Olha que coisa correta.
Nós estaremos vestidos então como soldado. E o capacete, ou seja, as pancadas que nos vêm na cabeça, nós temos uma palavra. Onde a gente encontra isso? Na tentação de Jesus no deserto. Jesus, quero dizer para você, por excelência, né, claro, estava com o capacete da salvação, isto é, a palavra consigo, até porque ele próprio era a palavra. Quando então Satanás chega para ele e transforma estas pedras em pães, o que Jesus diz? Responde: na palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Jesus tinha consigo a palavra. Ele próprio era a palavra, mas ele tinha a lei do Senhor consigo, na cabeça, guardada, como todo judeu de tradição que vai para a sinagoga desde cedo e medita e lê a palavra, devora, ama, deseja ardentemente a palavra de Deus. Olha que coisa espetacular, meu irmão. Olha que graça. Portanto, estas palavras aí, a partir do versículo 11 e em diante, constituem um conjunto de exercícios espirituais que nós precisamos fazer para nos fortalecermos no Senhor. Quer ser forte no Senhor? Quer ser um homem, uma mulher espiritual? Quer viver no Espírito, como nós meditamos aqui na palavra, como nós ouvimos no versículo 18, com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Amanheceu o dia, ora no Espírito. Amanheceu o dia, suplica o Espírito Santo. Reza. Lembro agora da Betinha que falava esses dias, Beth Moraes, né? Que sempre acompanha as lives da comunidade. Ela entra às vezes no grupo nosso de WhatsApp. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Aquilo que muitos pregadores nos ensinaram. Clama, peça, ora no Espírito. Queridos, nós vamos concluindo esta pregação dizendo o seguinte: nós temos cuidado dos nossos corpos. Já estou fechando. Nós estamos, eu hoje mesmo, passando pela rua, nesse ambiente de pandemia, as pessoas estão nas ruas, correndo, fazendo atividades físicas, né? Aos montes, com máscaras, sem máscaras. Amém. Elas estão preocupadas com o corpo. É justo? Tem a questão da saúde. Mais do que nunca, hoje uma irmã me mandou uma mensagem do GED, recomendo inclusive, né, que dia 20 agora vai ter uma live, né, com uma psicóloga para tratar da questão da depressão e ansiedade na juventude. É justo? É justo? É justo cuidar do corpo. É justo cuidar da mente ou cuidar da alma. Mas nós estamos cuidando do espírito. Aquilo que Paulo diz na carta aos Tessalonicenses: o vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível. Estamos cuidando do espírito. Estamos cuidando dessa dimensão espiritual. Somos mesmos homens espirituais. É isso que quero fechar com você. Paulo nos diz nesta carta, portanto, irmãos, que devemos orar constantemente no Espírito. Isso é se fortalecer no Senhor. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, mas os que vivem segundo o Espírito apreciam aquilo que é do Espírito, também diz Paulo na carta aos Romanos. As pessoas precisam estar na igreja e serem moldadas à condição de homens e mulheres espirituais. E isso só é possível se apaixonando pelo Senhor da vida. Sem espiritualidade, nada nos atrai na igreja. Nada. Ou na comunidade, ou no meu grupo de oração. Se eu não tenho um grupo com espiritualidade, se não sou, portanto, um homem espiritual, uma mulher espiritual, nada nos atrai. Nada leva as pessoas. Nada atrai na igreja. Por isso precisamos nos fortalecer no Senhor.
Por isso essa palavra é especial. Por isso precisamos realmente rezar, suplicar o Espírito Santo. Pedir que Ele realmente nos transforme, que Ele nos mude, que Ele nos dê a graça de uma vida nova, né, de uma vida realmente segundo o coração de Deus. Me permitam aqui por um instante colocar esse microfone, pegar o violão, para a gente rezar um pouquinho, concluindo essa pregação, pedindo ao Senhor que nos dê a graça, né, de sermos realmente homens e mulheres espirituais. É a grande necessidade do nosso tempo, de sermos homens e mulheres espirituais. Rezemos, meus irmãos. Nós vamos cantar uma canção que eu não sei se todos vocês conhecem, mas que nós temos cantado bastante aqui na comunidade. Que diz: teu coração se abre a ouvir a nossa voz. Nós vamos rezar com essa canção. Você vai cantando, vai rezando aí, junto com a gente. Teu coração se abre a ouvir a nossa voz. Te suplicando, Pai, envia o teu Espírito. Fonte inesgotável de cura e santidade. Batiza-nos, ó Pai, pois somos os teus filhos. Batiza-nos, ó Pai, pois somos os teus filhos. Vem nos transformar, vem nos transformar. Só tu, Espírito, das vida nova ao meu coração. Vem me transformar, vem me restaurar. Só tu, Espírito, só tu, Espírito, das vida nova ao meu coração. O amor de Deus, o amor de Deus foi derramado neste lugar. Pelo Espírito que nos foi dado, transborda em nós. Peça o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado neste lugar. Pelo Espírito que nos foi dado, e transborda em nós. Espírito Santo de Deus, nós oramos, nós nos dirigimos a Ti. Vem sobre nós agora, Espírito Santo. Tu realizas a obra de Deus em nós. Tu, Espírito Santo, é quem nos convence a respeito do pecado, da justiça, do mundo que há de vir. És Tu, ó Espírito Santo, quem nos torna homens e mulheres espirituais. Vem agora sobre nós, vem agora sobre esses filhos e filhas, servos e servas que nos acompanham nesta hora, Espírito Santo. Derrama a Tua graça, manifesta o Teu poder, vem nos transformar, vem transformar este povo, jovens, adultos, homens, mulheres, crianças, quem acompanha agora esta live, quem estará acompanhando depois. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, derrama a Tua graça sobre nós. Vem, Espírito Santo, realiza neste povo, nesta cidade, neste solo, nesta terra, Codó, Javé, Chamar.
Derrama a tua graça, derrama a tua força, derrama a tua unção, teu poder. Suscita neste solo, suscita nesta terra homens espirituais, mulheres espirituais, que sejam corpo místico de Cristo, mas que saibam se abastecer no Senhor, que se fortaleçam nele para resistir às ciladas do demônio, que orem constantemente no Espírito para lutarem contra os principados e potestades, para lutarem contra as forças espirituais do mal, Senhor, espalhadas pelo espaço, pelos ares. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem, ó dom do céu, vem, ó força do alto, vem nos transformar. Canta, suplica, meu irmão, vem nos transformar, vem nos restaurar. Só teu Espírito, só tu Espírito traz vida nova, traz vida nova ao meu coração. Pois é, mas